Olá pessoas, tudo bem? Em nossas duas últimas conversas sobre o tema O que é religião, nós nos debruçamos sobre o pensamento de dois autores que estão na base do nascimento da sociologia. O que fizemos no estudo do pensamento de Émile Durkheim na nossa quarta conversa, que você pode ver nesse card acima, e também nas reflexões acerca das contribuições de Karl Marx, que você pode ver nesse outro card, foi uma análise sociológica dos aspectos exteriores das religiões. Falamos de como a religião se apresenta na sociedade, mas não tratamos necessariamente dos seus aspectos subjetivos e existenciais, que são aquilo que efetivamente move os corações religiosos. Como o próprio Rubem Alves afirma, se é verdade que a religião é um fato social, a pessoa que faz as promessas ao seu Deus para que seu filho viva, ou dobra os joelhos na solidão, chorando, ou experimenta a paz indizível na comunhão com o sagrado, ou se curva perante as exigências morais de sua fé, confessando pecados que ninguém conhecia e pedindo perdão ao inimigo, sim, esta pessoa e seus sentimentos religiosos se encontram numa esfera de experiência indiferente à análise sociológica, por ser íntima, subjetiva, existencial. Mas será que isso a torna menos real? É isso que hoje vamos tentar responder, mergulhando nessa dimensão subjetiva, nos aspectos existenciais da religião, nessa nossa sexta conversa da série O que é religião, utilizando como base o capítulo que o Rubem Alves intitula de A Voz do Desejo, buscando compreender as contribuições para esse tema do filósofo alemão Ludwig Feuerbach e também daquele que é considerado o pai da psicanálise, Sigmund Freud. O capítulo se inicia com uma frase bastante significativa do próprio Feuerbach para esse debate. A religião é um sonho de mente humana. Quais são as razões que fazem com que os seres humanos construam os mundos imaginários da religião? Em nossa segunda conversa, que você pode acessar também nesse card, nós descrevemos de forma genérica como são formados os chamados símbolos da ausência, os objetos do desejo que formam o arcabouço das crenças religiosas de cada cultura. Essa frase simples que lemos antes de Feuerbach nos obriga a que nos joguemos mais profundamente dentro da mente humana, especificamente dentro do universo do sonho, para tentar entender de onde brota a religião. Inicialmente, pode parecer uma avaliação depreciativa da religião. Fomos ensinados a entender os sonhos como realidades efêmeras, passageiras, que duram apenas um período durante o sono e, ao acordarmos, eles se vão e quase nunca nos lembramos deles. Os contemporâneos de Feuerbach também não receberam bem essa ideia. Ele, inclusive, perdeu seu emprego como professor em Erlanger, na Alemanha. Talvez você mesmo, caso seja religioso, esteja um tanto desconfortável em ouvir que a religião é apenas um sonho. Por isso, é bom conceituarmos o que seriam os sonhos nessa perspectiva, e vamos fazer isso recorrendo a conceitos do próprio Feuerbach e também de Freud. Feuerbach dizia que a religião seria a projeção das próprias aspirações humanas. De todas as suas obras, destaca-se um livro com o sugestivo título de A Essência do Cristianismo, onde ele afirma que o verdadeiro sentido da teologia é a antropologia e que não há diferença entre a essência humana e divina. Ele diz mais, a religião é uma revelação solene das preciosidades ocultas do homem, a confissão dos seus mais íntimos pensamentos, a manifestação pública dos seus segredos de amor. Portanto, embora a proposta de Feuerbach abra mão do caráter sobrenatural da religião, não tira dela a importância. Pelo contrário, para ele, a religião revela as aspirações mais profundas dos seres humanos, seus sonhos mais significativos. Rubem Alves faz aqui uma belíssima síntese dessa ideia. Sonhos são as religiões dos que dormem. Religiões são os sonhos dos que estão acordados. Isso é bonito demais, não? Mais tarde, já no início do século XX, um médico neurologista e psiquiatra de Viena, na Áustria, aprofundou conceitos semelhantes aos de Feuerbach, naquilo que ficou denominado mais à frente de teoria psicanalítica. Sigmund Freud entendeu que os sonhos nos parecem, na verdade, mensagens cifradas que o mais profundo do ser humano, que ele chamou de inconsciente, envia para o próprio ser consciente, ainda que ele não saiba os códigos para compreender essas mensagens. Assim, o ser humano é um ser rachado, que é o seu próprio adversário num processo de guerra eterna que ele denominou de neurose, o embate entre o desejo do inconsciente e sua frustração pela falta de compreensão
do ser consciente. Se, para Durkheim, os fatos sociais são estruturas da sociedade, entre as quais a religião também está incluída, que exercem poder de coerção sobre as ações dos seres humanos, para Freud, essa força coercitiva ela existe dentro de nós mesmos. Grosso modo, então, Freud vai afirmar que é no inconsciente que nasce a religião como mensagem do desejo. No entanto, Freud acreditava que esses desejos deveriam ser reprimidos. Como construção do inconsciente, a religião seria a estruturação de necessidades no sentido de auxiliar o indivíduo a lidar com o sentimento de desamparo que é experienciado na infância, que é inerente a todo ser humano. O pensamento de Freud sobre a religião, ele se desenvolve no tempo. Vou deixar aqui embaixo um artigo do Dr. Wilson Camilo Chaves, que é professor na Universidade Federal de São João del Rei, que narra mais detidamente o desenvolvimento do pensamento de Freud sobre a religião. Voltando para Feuerbach, aqui o seu pensamento se distancia do pensamento de Freud. Diferentemente do que uma análise rasa do seu pensamento poderia supor, essa definição da religião como um sonho da alma humana não tem por objetivo simplesmente menosprezar o valor da religião, mas compreendê-la como uma forma de entender também o que há de mais profundo na essência humana. O que a religião afirma é a divindade do homem, o caráter sagrado dos seus valores, o absoluto do seu corpo, a bondade de viver, comer, ouvir, cheirar, ver. E assim, chegamos à mais espantosa das conclusões desse homem, que amava a religião e nela encontrava a revelação dos segredos de sua própria alma. O segredo da religião é o ateísmo. Esse ateísmo de Feuerbach não é uma simples negação da religião, mas uma mudança do foco central dela mesma, da divindade para o próprio ser humano. Sua proposta é de que compreendamos os símbolos religiosos a partir da exaltação da humanidade. É evidente que as pessoas religiosas não vão aceitar essa conclusão. Como então seria possível conciliar a manutenção desta visão com uma fé religiosa? Houve um teólogo cristão no início do século XX chamado Dietrich Bonhoeffer, cuja vida de oposição ao nazismo, até ser executado por Hitler menos de um mês antes da rendição da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, virou filme que você pode ver no link, também no primeiro comentário. No entanto, para a nossa reflexão aqui, é extremamente importante levar em consideração fragmentos que ele deixou de sua proposta de um cristianismo sem religião para um mundo que havia se tornado intelectualmente adulto. Ele era crítico da preguiça intelectual da maioria dos religiosos. As pessoas religiosas falam de Deus quando o conhecimento humano acaba, às vezes por preguiça para pensar, ou quando as forças humanas cessam. Para ele, a religião erra em buscar respostas para os limites do conhecimento e da vida humana, tentando se colocar como um oráculo do desconhecido. Isso só faz com que, a cada avanço científico, a religião tenha que deslocar suas fronteiras para uma nova posição. Para ele, não são os limites do desconhecido que deveriam importar para a religião, mas o centro daquilo que já está ao nosso alcance. Eu gostaria de falar de Deus não nos limites, mas no centro da vida. Nos limites, parece-me mais adequado calar e deixar que o insolúvel permaneça sem solução. Devemos encontrar Deus naquilo que conhecemos e não naquilo que não conhecemos. Deus não quer ser compreendido por nós nas questões não resolvidas, mas sim nas resolvidas. Isso vale para a relação entre Deus e o conhecimento científico, mas vale também para as questões humanas gerais, da morte, do sofrimento e da culpa. Por fim, ele revela sua proposta de que o objetivo final da religião é, na verdade, o fim da própria religião. A proposta do cristianismo, tradição religiosa a qual ele pertencia e a qual eu também pertenço, não é transformar as pessoas em bons religiosos, mas em seres humanos melhores. E não podemos ser honestos sem reconhecer que temos de viver no mundo como se Deus não existisse. E reconhecemos justamente isso perante Deus. Deus mesmo nos obriga a esse reconhecimento. Deus nos faz saber que temos de viver como pessoas que dão conta da vida sem Deus. Deus deixa-se empurrar para fora do mundo até a cruz. Deus é impotente e fraco no mundo. E exatamente assim, Ele está conosco e nos ajuda. E ainda que propriamente Ele também fosse um religioso, conclui propondo uma libertação do ser humano das amarras desse tipo de religião.
O cristão realmente tem de viver no mundo sem Deus e não deve procurar encobrir ou idealizar em termos religiosos essa ausência de Deus. Ele tem de viver de forma mundana e justamente assim ele participa dos sofrimentos de Deus. Está liberto dos falsos vínculos e bloqueios religiosos. Ser cristão não significa ser religioso de certa maneira, mas significa ser pessoa. Cristo não cria em nós um tipo de ser humano, mas o próprio ser humano. Bonhoeffer escreveu essas palavras na prisão em Berlim, 23 dias antes de ser executado por ordem direta de Hitler. A existência de tanta injustiça, desigualdade e sofrimento no mundo, coisa que o próprio Bonhoeffer experimentou até as últimas consequências, é o que tem levado muita gente ao ateísmo. Curiosamente, em sua proposta, viver sem Deus pode nos tornar melhores seres humanos. Ela faz parte dos sonhos religiosos que se transformam em fragmentos utópicos de uma nova ordem a ser construída. O hino oficial dessa nova religião bem que poderia ser o refrão do Belchior. Eu não estou interessado em nenhuma teoria, em nenhuma fantasia, nem no algo mais, nem em tinta para o meu rosto, oba-oba ou melodia para acompanhar bocejos, sonhos matinais. Eu não estou interessado em nenhuma teoria, nem nessas coisas do Oriente, romances astrais. A minha alucinação é suportar o dia a dia e o meu delírio é experiência com coisas reais. Amar e mudar as coisas me interessa mais. Pretendo no futuro fazer uma série de vídeos aprofundando essa visão do cristianismo sem religião de Bonhoeffer. Se você se interessa, deixe o seu comentário aqui embaixo. Em nossa próxima conversa, vamos falar da única imagem de Deus que talvez ainda faça algum sentido no mundo em que vivemos, o Deus dos oprimidos. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe e se inscreva no canal. Nós vamos nos encontrar mais vezes. Um grande abraço. Tchau.